o Senhor Jesus deixou para nós. E dentro desse mandamento está embutido todas as outras qualidades que nós precisamos ter em nós, né? Então vamos lá. Eu quero começar aqui com as bem-aventuranças. Mateus 5. Semana passada nós falamos bastante, eu quero entrar em outras coisas aqui importantes. Mateus 5, as bem-aventuranças. Amém ou não amém? Amém. Mateus 5, eu vou ler a partir do versículo 3. Olha o que diz. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, exaltai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então olha só, olha quantas qualidades aqui Jesus, ele nos revela nas bem-aventuranças. Essas qualidades aqui, irmãos, quem ama o seu próximo como a si mesmo, tem todas essas qualidades aqui. Olha a questão, quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou fazer um paralelo aqui, só do versículo 7. Versículo 7 diz assim, ó. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aqui está claro a lei da semeadura. Você teve misericórdia, Deus teve misericórdia de você. Alcançou misericórdia. Ou seja, plantou, colheu. Aqui está claro a lei da semeadura. Olha o que Tiago vai ensinar. Vamos lá para Tiago. Capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13 de Tiago. Aqui vocês ficam fera na Bíblia, já está lá para cá. Amém, amém? Tiago 2,13. Tiago fica depois de Hebreus, tá? Já quase lá no final da Bíblia, já. Depois de Hebreus, é Tiago, irmão do Senhor Jesus, que não acreditava em Jesus, mas depois se tornou um grande discípulo. Amém ou não amém? Amém? Tem muita gente que não acredita em você, mas cara, um dia vai ter que reconhecer que Deus é na tua vida. Amém? Glória a Deus. Tiago 2,13. Olha o que está escrito. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não exercer misericórdia. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ó, aqui. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é importante. Isso aqui é muito importante. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Alguém te fez um mal. Alguém te fez um mal terrível. Aí você vai para o teu joelho. Você é crente. Deus ouve a tua oração. Você vai para o teu joelho e fala: Senhor, olha aí o que essa pessoa fez comigo. Eu quero que o Senhor faça juízo. Eu quero justiça. Eu quero justiça. Então você está pedindo o teu pai, que é teu juiz, para fazer justiça contra aquela pessoa que te fez um grande mal. Sim ou não? Não é assim que a maioria das pessoas oram? Sim ou não? Sim. Então você está pedindo para ele fazer juízo. Ele vai fazer. Por quê? Porque ele é teu pai. Ele atende a tua oração e é ele que é teu juiz. Então por causa da tua oração, ele vai fazer justiça contra aquela pessoa que te fez um grande mal. Só que tem um detalhe. Você também erra. Você também erra. Você também comete erros. E o dia que você cometer erros contra alguém, o dia que você magoar alguém, fizer alguma coisa errada contra alguém, que entristecer profundamente aquela pessoa, e ela for crente igual a você, e ela for para o joelho,
e pedir também a Deus para fazer justiça contra você, Deus vai fazer contra você. Sabe por quê? Porque você pediu juízo para aquela pessoa que te fez o mal. Então agora você vai colher juízo. Aí o texto está dizendo aqui, ó. Porque o juízo será sem misericórdia, ou seja, não vai ter misericórdia para aqueles que não exercerem misericórdia. Então aquela pessoa que fez um grande mal, você não teve misericórdia dela. Você foi para o joelho e falou: Senhor, eu quero justiça. Eu quero justiça. Deus fez justiça. Agora, quando você errar, Deus também vai fazer justiça na tua vida. Por quê? Porque você não teve misericórdia daquela pessoa que te fez o mal. Está entendendo por que Estevão e Jesus? Estevão sendo apedrejado, Jesus sendo crucificado. Ele olhou para aqueles homens que estavam lá, apedrejando e crucificando ele, o que eles disseram? O que eles disseram? Repete, igreja. Perdoa eles porque eles Pai, não sabem. perdoa eles, porque eles não sabem o que estão Fazendo. Então, meu amado, você tem todo o direito de pedir juízo. Mas quando for você que errar, o Pai também vai fazer juízo contra você. Porque você não soube exercer misericórdia. Porque aí ele vai terminar o texto aqui dizendo: porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que é isso, irmão? O que é isso? Olha para mim aqui, ó. A misericórdia triunfa. Aqui, ó, juízo. Microfone é o juízo. A minha mão é a misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Antes de tu pedir justiça, pede primeiro misericórdia. A misericórdia tem que estar acima do pedido de justiça. A misericórdia tem que triunfar na tua vida mais do que o juízo. Tá entendendo? Então, você tem que aprender isso. Porque tem crente, irmão, que não pode fazer isso aqui com ele. Senhor, faz justiça. Eu não aceito isso. Toca nessa pessoa, vai lá. Parece até macumbeiro, nem parece crente. Se tem uns que ainda falam: mata ele, Jesus. Eita! Irmão. Tem sabedoria, não aprendeu nada de Bíblia. Então, resumo da história. Eu só dei um exemplo de uma coisinha aqui. Então, quem ama o próximo, está amando a Deus, está carregando a cruz. Tem tudo isso aqui dentro de si. Essas características precisam estar dentro de nós. Vamos para o fruto do Espírito? Gálatas 5:22, vamos lá. Gálatas 5:22. Fruto do Espírito. Volta aí, tá em Tiago? Volta um pouquinho. Vai voltando aí. Vai sair em Gálatas. Aleluia. Gálatas 5:22. Glória a Deus. Isso. Gálatas 5:22. Glória a Deus. Amém, amém? Vou ler. Amém. Mas o fruto do Espírito é 2 pontos. Vamos lá. 1, amor. 2, gozo. 3, paz. 4, longanimidade. 5, benignidade. 6, bondade. 7, fé. 8, mansidão. 9, temperança. 9 características formam o fruto. O fruto do Espírito é singular, não é plural. Por isso que está aqui no singular. Mas o fruto, não é frutos, mas o fruto do Espírito é. São 9 características que formam o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma coisa só, mas que tem 9 características embutidas nele. Por isso é singular. Então, eu já disse aqui, quando Jesus fala assim: conhecereis a árvore pelo... É isso aqui. É isso aqui que ele estava falando. A árvore boa tem que dar fruto? É isso aqui. Mas a árvore mal vai dar fruto? Não faz nada disso aqui. Então, quando Jesus fala: conhecereis a árvore pelo fruto, ele está falando isso aqui. Então, quem tem o fruto do Espírito, quem é discípulo de Jesus, quem é o verdadeiro adorador, que é o tema do estudo, tem que ter todas essas características aqui. E é por aqui que as pessoas vão
saber se você realmente é de Deus ou não é de Deus. Se você é um verdadeiro adorador ou você é um falso adorador. Por quê? Porque a árvore é conhecida pelo fruto, irmão, não é pelo dom. O dom, o que eu ensinei aqui? O dom é de Deus para nós. O fruto é de nós para contramão. O dom é Deus que nos dá. O fruto é nós que damos para Deus. Está entendendo? Então, quando eu amo, eu estou exaltando meu Deus. Eu estou mandando incenso suave para as narinas do meu Deus. E Ele recebe e se alegra. Quando eu exerço o gozo, mesma coisa. A paz, a mesma coisa. Longa paz. Esse aqui é importante, irmão. A paz. Não que os outros também não sejam. Todos são importantes. Mas a paz é o que a gente mais vive. Tem pessoas que, em vez de apaziguar a situação, fica botando mais lenha na fogueira ainda. O crente não pode fazer isso, não. Você tem que vigiar muito com isso. Às vezes até dentro da família mesmo. Está pintando um burburinho dentro da família, tu vê que vai pintar uma confusão na família, a pessoa, em vez de vir com a paz, ser apaziguador, não, peraí, não é nada disso, não foi isso que ela quis dizer, peraí, olha pela vida dela, em vez de apaziguar, não, é isso mesmo, vai lá na casa dela e tira satisfação mesmo, ela precisa ouvir mais verdade mesmo. Isso aí, irmão, é crente que ainda não tomou posse ainda. Crente não faz isso não, pastor. Hã? Crente faz isso não. Não, quem não faz é o cristão, que a gente faz. Eu gostava quando o pastor Neil Barreto falava assim, rapaz, para gostar de crente só Jesus mesmo. Misericórdia. Então, irmãos, aleluia. Agora, o segredo aqui. Todas essas características que compõem o fruto do Espírito, ela existe no caráter de Deus. Por isso que tem que fazer parte do nosso. Está entendendo quando a Bíblia diz assim, ó, sejais imitadores de Deus, ou de Cristo, é a mesma coisa. Como filhos amados. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Tem que ter dentro de você a mesma essência que tem dentro de Deus. Glória a Deus. O teu caráter tem que ser igual ao caráter de Deus. Olha aqui que está escrito. Vamos aqui. Filipenses. Está em Gálatas? Passa um pouquinho aí. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. É só passar aí algumas páginas aí. Vai sair em Filipenses. Amém ou não amém? Amém. Vou ler aqui porque não dá para esperar muito não. Porque a hora não se converte não. Filipenses 2:5 diz assim, ó. De sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo. Vou repetir. De sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Fruto do Espírito. Todas aquelas características do fruto do Espírito faz parte da essência do caráter do Senhor. Então, se faz parte do caráter dele, tem que fazer parte do nosso. Porque nós somos discípulos dele, seguidor dele. Eu já ensinei aqui, a palavra cristão significa pequeno Cristo, ou seguidor de Cristo. Então, do jeito que o meu Jesus foi, eu tenho que ser também. E sabe uma coisa que Jesus fez com maestria, e a gente tem dificuldade de fazer? Vou te dizer qual é. Aleluia. E ele foi levado como ovelha muda ao matador e não abriu a boca. Isaías estava profetizando a trajetória de Jesus até o Gólgota. Ó, chicotada no lombo, coroa de espinho na cabeça e todo mundo gritando, mata ele, crucifica ele. Sem misericórdia. Ele é um maldito, ele é um blasfemo. Jesus lá, todo arrebentado. Não falou nada. Cumpriu a missão dele, carregou a cruz dele, que na verdade não era dele, era nossa, mas ele carregou por nós. Quem pode dar glória a Deus por isso? Glória. Aleluia! E não falou nada. Irmão, você precisa aprender a sofrer calado, irmão. Está entendendo como é que o comportamento cristão é totalmente o contrário do comportamento mundano? O mundano, você pisa no pé dele, epa! Parece até uma fome. Epa!
Já quer, meu amado, o cristão não. O cristão não. Pisaram no teu carro, deram tapa na tua cara, te xingaram, fala pra mim você, ó. Aí você vai pro teu cantinho, lá pro teu joelho, lá, que eu nem concluí isso aqui, vou concluir agora, que eu me lembrei. Você vai lá pro teu quarto. O que Jesus ensinou? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora o teu pai em secreto, e ele que te vem em oculto te recompensar. Tá vendo como é que a ordem é outra hoje? Aí eu vou ensinar um negócio aqui que vocês talvez não tenham aprendido ainda. Jesus, quando veio nessa terra, ele veio para cumprir a lei. Ele não tinha morrido ainda, a graça não tinha sido inaugurada. Então, na lei, ele veio para cumprir os 613 mandamentos. Naquele período, a sociedade, o mundo, ainda estava em evolução. Nada dessa tecnologia, desse conforto que a gente tem hoje existia na época. Não tinha nada. Nem carro tinha. E Jesus, porque era pobre, andava a pé, quilômetros de cidade em cidade a pé, nem mula tinha para levar ele. Só uma vez que ele falou assim, vai lá, pega aquele jumentinho, que eu vou entrar em Jerusalém em cima do jumento. Mas ali tinha um propósito. Que aí já é outra história, outra pregação. Então, resumo da história. Então, naquele período ali, nas caminhadas de Jesus, pregando o Evangelho do Reino, o único lugar que ele conseguia ter para ele ficar sozinho para falar com o Pai era o monte. Porque Jesus tinha casa, eu já falei isso aqui também uma vez. Jesus tinha casa. E a casa de Jesus era em Cafarnaum. Cafarnaum, para quem não sabe, era uma zona portuária, ou seja, beira de praia. Era a casa dele. A casa que abriu o telhado e descer aquele paralítico era de Jesus. Só para vocês saberem, tá? Isso está na Bíblia. Então vamos lá. Só que Jesus, ele não parava em casa. Por quê? Porque ele tinha que trabalhar na seara do Pai. O que ele falou? João 4. A minha fome é fazer a obra do meu Pai e realizar a sua obra. Então, Jesus não parava em casa. Por isso, porque ele não parava em casa, ele falou assim, ó, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninho. Mas o filho do homem, está falando dele, não tem nem aonde reclinar a cabeça. Quando ele fala isso, não é porque ele não tinha casa, não. Ele tinha casa, é porque ele não tinha tempo para gozar da casa dele. Porque Jesus vivia o tempo todo de aldeia, de cidade em cidade, pregando o Evangelho do Reino. Então ele não tinha tempo para gozar da casa que era dele. Ele tinha. Que segundo os historiadores, ele mesmo construiu porque era carpinteiro. Então, entenda isso. Então, naquele período, ele estava longe de casa. A casa dele em Cafarnaum. Quando ele estava em outra cidade, ele estava longe de casa. Então, como é que ele achava um lugar para poder falar com o pai? Separado, isolado, só ele e o pai. Monte. Então ele subiu o monte. Era o único lugar, porque se ele ficasse ali no meio da cidade, a multidão não deixava ele em paz. Não deixava. Era só Jesus botar o pé na cidade, uma multidão cercava ele. E aonde ele ia, a multidão ia atrás. Para lá, para cá. Para lá, para cá. Então, a única forma dele se separar para falar com o Pai, sem que ninguém atrapalhasse a comunhão dele com o Pai, era subir no monte. Então ele falava, vocês ficam aí. E ele subia para falar com o Pai. Então ali, por isso que Jesus tinha esse costume de orar no monte. Só que hoje, isso não serve mais para nós, irmão. E eu quero abrir um alerta aqui. Ah, pastor, o senhor está pregando contra monte? Não, você pode orar no monte, não estou pregando contra não. Entenda bem o que eu estou falando aqui, não estou pregando contra monte. Só que hoje, os montes estão tudo minados pelo tráfico. Você sobe no monte e está escrito tomar um monte de tiro, porque os rivais, eles vêm por cima do monte para poder tomar a região, eles vêm pelo meio da mata. Então, quando o tráfico vem lá no monte, ele já pensa que é o inimigo, já manda tiro lá para cima. Segundo, as matas estão tudo empesteadas dos animais ferozes, onça, leopardo. Tem um vídeo aí que mandaram para mim. 3 varões foram subir um monte para orar, deram de cara com a onça. A onça matou 2 e um ficou todo quebrado. Pastor abriu todo quebrado. Então, irmãos, aí eu te pergunto, o cara foi para o
falar com Deus. E morreu. Atacado pela onça. Foi pro céu. Por quê? Porque não, isso aí não interfere na salvação, não. Se ele for crente fiel, ele foi para o céu, normal. Isso aí não interfere. Eu estou querendo dizer o seguinte, calma aí. Eu estou querendo dizer que a falta de entendimento dele. Ele acha que Deus só vai atender ele se ele subiu muito. Isso é ignorância, irmão. A maioria dos crentes, a maioria, 89% dos crentes acha isso. Que Deus só vai te atender se tu subir as matas. Vou subir as matas, os montes. Vou ficar uma semana lá. Meu irmão tá de cara com a ursa lá. Meter a pata em você e nem voltar mais. Então por quê? Porque hoje qual é o lugar? Qual é o lugar que Jesus escolheu para você falar com ele? O teu. Agora, por que o teu quarto? É um lugar de intimidade. Porque o quarto é o lugar que você tem intimidade com a tua esposa, com o teu marido. Então Jesus está falando assim, ó. O mesmo lugar que tu tem intimidade com a tua esposa, com o teu marido, é o lugar que eu quero ter intimidade contigo. Então, quer falar comigo? Entra lá, fecha a porta e fala comigo. Aleluia! Glória a Deus. Eita, glória, maravilha. Então, irmãos, seja prudente. Para com essa doideira. Não, pastor, vamos marcar para subir os montes, as matas. Eu falo, meu irmão, eu posso até ir contigo para te fazer companhia, só para tu não ficar triste. Mas eu já tenho o meu quarto, meu irmão. Eu ajoelho lá, eu sou prudente, eu não vou ficar irmão, ainda mais que hoje, com esse monte de desmatamento aí, os bichos, eles estão vindo para mais perto da cidade. Hoje você já está encontrando onça passeando no quintal dos outros aí. Cobra, jacaré. Jacaré passeando no quintal dos outros. Por quê? O homem está desmatando tudo, ó. O homem está destruindo a mata toda, aí o animal vai ficando mais próximo da cidade. Isso tem o desmatamento e tem os incêndios. É um monte de lugar e pegando fogo, os animais para fugir do fogo, eles vêm mais para perto da cidade. Aí você sobe um monte lá, dá de cara com um bicho desse, aí já era filho. Aí Jesus vai falar assim, meu filho, olha só. Eu deixei escrito lá que era para tu entrar no teu quarto. Para que você veio fazer nas matas no monte? Então eu vou deixar a ursa te pegar. Quem está entendendo a glória dele? Aleluia! Jesus, meus irmãos, olha só. Jesus falou em Marcos 12, 24. O meu povo erra por não conhecer as escrituras no meu poder. Então nós precisamos ter mais sabedoria dos altos céus. Não vai na onda de ninguém, não. Vai na onda da Bíblia. Vai na onda do que Jesus deixou para mim e para você. Aleluia. Nessa onda que tu tem que ir. Você não é Maria, vai com as outras para ficar indo na onda dos outros. Vai, obedece o teu pastor. Deus botou um pastor na tua vida que conhece Bíblia para te ensinar. Obedece, você vai se dar bem. Amém ou amém? Amém. Vamos lá. Eu quero continuar aqui. Eu falei semana passada que o Pai procura os verdadeiros adoradores, né? Então por isso que nós temos que aprender a ser verdadeiros adoradores. Por quê? Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores. Não foi isso que ele disse? João 4, 23 ali, 24. Naquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, Jesus falou para ela, o Pai procura. Por que o Pai está à procura? Porque está difícil de achar. Só se procura aquilo que está perdido. Deus está dizendo o seguinte, olha, está difícil de encontrar um verdadeiro adorador, então eu tenho que ficar procurando. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Caramba, aqui não tem nenhum. Isaías vai narrar que ele está sentado no seu alto sublime trono e ele se inclina à procura dos verdadeiros adoradores. Por que ele procura os verdadeiros adoradores? Porque existem os falsos. Por isso que ele revela que procura os verdadeiros, porque até agora ele só está encontrando um monte de falso. Então eu acredito que eu e você somos esse verdadeiro adorador. Quem crê nisso, levanta a mão. Glória a Deus. Se não for, vai ser. Aleluia. Então nós precisamos aprender isso. Eu falei alguns textos aqui acerca disso. Aleluia. Mas hoje, para encerrar, eu quero ler Isaías capítulo 6 aqui, que nós vamos entrar aqui em algumas revelações acerca disso. Isaías capítulo 6. Bota lá em Isaías. Isaías capítulo de número 6. Amém ou não amém? Amém. Amém.
Isso. Eu vou ler para vocês aí a partir do versículo 1. Só alguns versículos só. E no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 eles voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia, oh glória. Aqui eu vou encerrar, né, esse aprendizado acerca desse tema, aprendendo a ser um verdadeiro adorador. Aqui eu vou encerrar. Por quê? Porque aqui, aleluia, é a mais alta qualidade de um verdadeiro adorador. Nós aprendemos com os serafins, né, o que é ser, na essência espiritual, um verdadeiro adorador. Por quê? A palavra serafim, primeira coisa que você precisa entender, a palavra serafim significa seres que ardem em fogo. Aleluia. São seres que ardem em fogo. E a Bíblia diz, aleluia, que ele fica ao redor do trono de Deus. Olha o que vai dizer, versículo de número 2. E os serafins estavam por cima dele. Olha só, o Senhor assentado no seu alto sublime trono, e os serafins por cima do Senhor, cada um com 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam, aleluia, e clamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui com os serafins é que se eu quero ser um verdadeiro adorador, eu preciso arder em fogo. Oh glória, oh glória, aleluia. Porque a palavra serafim significa seres que ardem em fogo, aleluia. Então você precisa arder em fogo. Que fogo é esse, pastor? O fogo do Espírito Santo de Deus que está sobre a sua vida. Oh glória, aleluia, aleluia. Não pode apagar o pavio que fumega. Oh glória, aleluia. Você não pode ser morno, você não pode ser frio nem gelado, você tem que arder em fogo, porque quem arde em fogo são os verdadeiros adoradores. Aleluia! A segunda coisa que eu aprendo com os serafins, para ser um verdadeiro adorador, o texto diz, aleluia, mas eu quero esmiuçar isso aqui, aleluia. O texto vai dizer que eles andam, meu amado, não guiado pelos pés. Quem guia os serafins não são os seus pés. Por quê? O texto vai dizer que com 2 asas eles cobrem os seus pés. Pés é aquilo que te faz andar, caminhar. Você se locomove, você anda para lá e para cá, movido pelos teus pés. Por isso que a palavra, ela tem que estar continuamente sobre a tua vida para poder conduzir os teus passos. Daí você entende por que o salmista, no Salmo 119, versículo 105, ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus. O salmista vai dizendo: olha, eu preciso, aleluia, eu sou igual serafim, eu não ando guiado pelos meus pés, eu ando guiado pela tua palavra. Oh glória, aleluia. O verdadeiro adorador precisa andar guiado pela palavra, irmão. Não é os teus pés que tem que te levar para onde você quer ir ou para onde o inimigo quer te levar, é a palavra que tem que te guiar por onde o Senhor quer que tu vá. Então quem é um verdadeiro adorador anda guiado pela palavra e não pelos seus próprios pés. Aleluia, glória a Deus. Aí eu quero ler aqui também o outro texto que vai dizer que 2 asas eles cobrem também os seus rostos. Meu Deus, isso aqui é aleluia, oh glória. Com 2 asas eles cobrem os seus rostos. Que maravilha, né? Vamos ler aqui um texto para a gente entender melhor, em 2 Coríntios 5:7. Depois volta para cá, deixa aí Isaías, 2 Coríntios 5:7. Depois a gente vai voltar para cá de novo.
2 Coríntios 5, 7. Olha o que diz. 2 Coríntios 5, 7. Olha o que diz. Porque andamos por Fé. e não... Por vista. Ah, tá fraco. Vou repetir. Porque andamos por Fé. e não... Por vista. Porque andamos por fé e não por Vista. vista. Aleluia. Por que os serafins, com 2 asas, ele tem 6 asas. 2 cobrem os pés, 2 cobrem os rostos. E 2 eles voam. Por que eles cobrem os rostos? Porque eles não precisam ver para crer. Aleluia. Eles não precisam ver para quê, irmão? Por quê? Porque se você precisar ver para crer, você não é um verdadeiro adorador. Porque o verdadeiro adorador não precisa ver para crer, meu amado. Sabe o que Jesus falou para Tomé? Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Por quê? Porque quando anunciaram para Tomé, que era um dos 12 discípulos de Jesus, que Jesus tinha sido ressuscitado, ele falou, não acredito nisso não. Só acredito se eu tocar nele. Eu tenho que tocar nele. Aleluia, misericórdia. Eu não sei se tem crente assim aqui nesse lugar, mas se tiver, Jesus vai repreender nessa noite essa incredulidade. Aleluia, porque Deus é poderoso para fazer mesmo sem você ver. Deus, aleluia. Aleluia. Então, um verdadeiro adorador não anda por vista, anda por fé. Se Deus falou que vai fazer, então você tem que crer que Ele vai fazer, meu amado. Aleluia! Você tem que crer que vai fazer. Aleluia! E já dar culto em ação de graça. E já se alegrar, porque Ele falou que vai fazer. E Ele não é homem para que minta, nem filho homem para que volte atrás da sua palavra. Porventura diria Ele e não cumpriria? Aleluia! Oh glória! Agora, 2 cobriu os pés, 2 cobriu os rostos, e 2 eles voam. Sabe o que o serafim está nos ensinando aqui? Aleluia! Que para ser um verdadeiro adorador, você precisa sair da dimensão terrena. Ai, meu Deus! Aleluia! Você precisa sair da dimensão terrena, irmão. Aleluia! Deixa eu ler um texto bíblico aqui em cima disso. Vamos ler aqui primeiro, Colossenses 3. Está em Coríntios? Passa aí um pouquinho. Colossenses 3. Isso. Vou ler do 1 ao 3. Colossenses 3, do 1 ao 3. Amém ou amém? Amém. Ô glória, estou correndo porque a hora já foi. Diz assim, Colossenses 3, do 1 ao 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. E pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Aleluia! Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia! Oh glória! Então, meu amado, os serafins nos ensinam que o verdadeiro adorador, ele precisa sair da dimensão terrena. O que significa isso? É você pensar nas coisas que são... A tua mente tem que estar focado nas coisas do alto, irmão, não nas coisas da terra. Ah, pastor, mas eu preciso trabalhar, eu preciso botar comida dentro de casa, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso cuidar do meu filho, eu preciso... Irmão, aleluia, não estou falando que você não tem que fazer nada disso não, aleluia. Eu só estou falando que a tua mente não pode priorizar essas coisas. Por quê? Porque quando você pensa nas coisas de cima, nas coisas do alto, aleluia, tudo que você precisa, o Pai... Ele vai chegar nas tuas mãos. Mateus 6:33. Buscai Primeiro o reino do céu e a sua justiça. e todas essas coisas vos serão. Acrescentar. Que essas coisas? Comida para comer, roupa e teto para te cobrir. Aleluia. Tudo isso, o dinheirinho para tu pagar os impostos, que é lícito, né? Aleluia. Tudo isso
focando nisso, focando nisso. Foca nas coisas do alto. Aleluia. Meu amado, eu já acordo de manhã falando assim, Senhor, o que eu posso fazer hoje de bom para te agradar, para te alegrar? Fala comigo, me dá uma ideia, faz brotar uma ideia nova na minha mente. Senhor, me dá a direção do que tu tem para mim hoje. Senhor, eu já acordo pensando em fazer algo para mexer com o coração de Deus, irmão. Já foi tempo, já falei aqui isso, que eu ficava preocupado com as coisas da terra. Quando chegavam as contas, que eu não tinha dinheiro, eu quase infartava. Mas Deus me ensinou a não andar mais por vista. Deus me ensinou a sair da dimensão terrena e não ficar com a minha mente mais focada nas coisas da terra, mas a minha mente hoje é focada nas coisas do céu. Glória a Deus, aleluia. Então você precisa, aleluia, seguir esses princípios. E agora aqui eu termino. Aleluia, glória. Versículo, vamos lá, volta para Isaías agora de novo. Isaías 6. Vamos lá, versículo de número 3 de Isaías. Isaías 6, 3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Oh glória, aleluia. Oh glória, aleluia. Vamos ler em cima disso aqui um texto de 1 Pedro. Agora vamos lá para o final da Bíblia. Agora, lá para o final da Bíblia. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, 15 e 16. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Amém ou amém? Amém. 1 Pedro 1, 15 e 16. Diz assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Está falando que é em algumas? Em algumas maneiras de viver? Sim ou não? Não. É em todas as maneiras de viver. Porquanto está escrito: Sede santo, porque eu sou santo. Aleluia. O que os serafins clamavam? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Quem quer ser um verdadeiro adorador precisa ser santo como Deus é santo. Glória. Aleluia. Aleluia. Em toda a vossa maneira de viver. Agora para encerrar, vamos em Hebreus. Volta aí, está em 1 Pedro. Volta aí um pouquinho em Hebreus. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus 12, 14. Olha o que diz. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual? Ninguém verá o Senhor. Sem a qual? Ninguém verá. Oh glória. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então um verdadeiro adorador, meu amado, aleluia, ele se santifica e se torna santo assim como o Senhor é santo. Então eu espero que esse estudo de um verdadeiro adorador, ele verdadeiramente mexa com teu caráter, que ele te confronte de tal maneira que você deseje, se você ainda não é, que você deseja ser um verdadeiro adorador e pratique tudo isso que a Bíblia te recomendou a praticar nessa noite. Amém? Essa é a segunda parte do nosso estudo, aprendendo a ser um verdadeiro adorador.